manifestou novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E ele se manifestou assim. Queridos, exatamente nesse momento aqui, os discípulos decepcionados, os discípulos haviam experimentado tantas coisas, e aqui Jesus se manifestou novamente. E a Bíblia fala aqui no versículo 3 que Simão Pedro deu uma vacilada e disse assim: eu vou olhar para trás e vou pescar de novo. Vira para o teu irmão e fala assim: Jesus não desiste de ninguém, mesmo quando você dá umas vaciladas. Interessante é que Pedro não estava fazendo nada de errado, mas Pedro estava fazendo algo que se chama voltar no caminho que Deus já mandou seguir para frente. Às vezes nós não estamos fazendo nada de errado, mas nós estamos exatamente no centro da vontade de Deus. A Bíblia fala aqui que ele disse assim: eu vou pescar e vou olhar para trás. E todos aqueles seus amigos, os apóstolos, foram junto com ele, entraram naquele barco e naquela noite não pegaram nada. Sabe quando você está fora da vontade de Deus, você não pega nada na tua vida. As coisas não acontecem, porque debaixo da nuvem tudo acontece, mas fora da nuvem nada acontece. Pode se sentar. Debaixo da nuvem de Deus tudo acontece, mas fora da nuvem nada acontece. Então a Bíblia diz, eu vou ser bem rápido, só uma palavra que eu quero deixar para você. Te prometo que até amanhã eu estou aqui. A Bíblia fala então que ele olhou para trás e disse assim: eu vou pescar. Quantos momentos nas nossas vidas nós desistimos e olhamos para trás? Eu e você, às vezes nas dificuldades, nas lutas, nós pensamos em olhar para trás ou pensamos em agir pela força do nosso coração. E de repente influenciamos toda uma geração de uma forma errada. Entramos num barco que é fora da vontade de Deus, um barco que às vezes eu e você não entendemos muito. Às vezes um emprego errado, às vezes um namoro errado, às vezes um lugar errado, eu não sei. E Deus tem que ter misericórdia de nós, porque às vezes nós entramos em barcos errados. E ali estava Pedro e os seus amigos em barcos, e naquela noite eles não pegaram nada. E aí de repente a Bíblia fala aqui, naquela noite, versículo 3, eles saíram, entraram no barco e nada apanharam. Mas no versículo 4 diz assim: cedo pela manhã, Deus fala comigo sobre misericórdias, porque as misericórdias do Senhor se renovam. Então, independente de todo o erro na tua vida, independente daquilo que você tenha feito na sua vida, independente das vaciladas que você tenha dado, Jesus está lá. Ele olha cedo da praia, ele olha cedo pela manhã, ele tem uma esperança nova para você. Ele fala que ele apareceu na praia de longe. O mar, para mim, eu amo o mar, minha esposa sabe aqui. Eu vejo o mar, eu vejo o sobrenatural, eu vejo o infinito, eu vejo a graça, eu vejo o amor, eu vejo o infinito de Deus, o grande amor de Deus sobre as nossas vidas. Então Jesus aparece do infinito para o nosso finito, do infinito do seu amor para um local chamado barco, que é algo concreto, pequenininho, são os nossos problemas e as nossas vidas, limitadas, o ilimitado, o sobrenatural confrontando o natural, o sobrenatural amando os nossos erros. Ele olha da praia, e a Bíblia fala aqui no capítulo 21, versículo 4, que cedo pela manhã Jesus apareceu na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Às vezes nós estamos tão obcecados por erros, às vezes nós estamos tão iludidos por situações, ou às vezes nós estamos sinceramente errados em determinados momentos das nossas vidas, ou às vezes estamos tão longe da glória de Deus, porque a glória de Deus abre os nossos olhos, a nuvem de Deus abre os nossos olhos, nos orienta e nos abençoa.
e nós vemos a Cristo, está do nosso lado, mas nós não conseguimos ver Jesus. E eu quero fazer uma alusão a uma outra coisa aqui agora, preste atenção, queridos. Quando nós não entendemos o que significa o mover do Espírito Santo, nós estamos em barcos e não apanhamos nada na nossa vida. Quando nós não entendemos o que significa o favor de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o que significa fluir no rio de Deus, estamos vivendo como em barcos. Jesus está do nosso lado, mas nós não usufruímos do favor dele. Jesus está do nosso lado, mas não usufruímos o melhor. Quantas igrejas, quantos ministérios falam de Jesus, cantam de Jesus, mas estamos em barcos que Ele está olhando de longe, querendo entrar e nós não entendemos. Ele simplesmente diz: deixa eu te tocar, deixa eu te tocar. Jesus vê pelo seu infinito do seu amor, e nós estamos às vezes construindo coisas, ministérios e situações que não apanhamos nada. Passamos a noite toda cansados, ministérios cansados, às vezes uma vida cristã pesada, é tudo pesado, é tudo difícil, as coisas não acontecem, o favor de Deus não está. Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes eu já passei por isso? Até o momento que nós entendemos. Sabe quem reconheceu que era Jesus? No momento que ele mandou e deu a ordem para lançar a rede. Olha aí, capítulo 21, versículo. Capítulo 21, versículo. Sim, primeiro, desculpa. Primeiro, eu pulei aqui uma coisa. Capítulo 21, versículo 5 diz: então Jesus disse: filhos, você tem alguma coisa de comer? E aqui Deus me deu uma revelação nesse texto, dizendo assim: Jesus olha para essa geração hoje e faz uma grande pergunta. Jesus olha para essa geração e faz uma pergunta: o que você tem de sobrenatural para me oferecer? Porque Ele se alimenta do sobrenatural. Jesus se alimenta do que significa a glória de Deus. Jesus se alimenta, Ele vem quando tem fome, Ele vem quando as pessoas se movem no mover de Deus, se movem numa dependência. Então Jesus faz uma grande pergunta para nós essa noite: meu filho, o que você tem para me oferecer de sobrenatural? Mas eles não tinham nada para oferecer. Eles não tinham nada para oferecer. Passaram a noite toda, não pescaram nada. Movemos os nossos trabalhos, nossos ministérios, na nossa vida, na força do nosso braço, e não temos nada para oferecer de sobrenatural para Jesus. Oferecemos um prédio, oferecemos um CD, oferecemos um ministério, mas quando você olha, não tem o favor de Deus. Quando você olha de perto, às vezes não tem nada, não tem o selo de Deus, não tem a marca de Deus. Então ele pergunta assim: filhos, o que você tem de sobrenatural para me oferecer? O que você tem de Deus para me oferecer? E sabe o que eles falaram? Não temos nada. A dúvida, o medo, a insegurança levou aqueles homens a nunca mais fluírem, aliás, a não fluírem no Espírito. E a Bíblia me diz aqui, Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Vira o teu irmão e fala assim: Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Ele está sempre dando. Jesus sempre levanta uma pessoa. Jesus sempre levanta pessoas para parecer sacudir a nossa fome. Jesus sempre traz alguém, uma canção, uma palavra, sabe, para dizer: olha, tem mais, existe mais. Você pode viver mais de Deus. Você pode viver algo mais sobrenatural. Você pode viver, lança a rede ali. Você pode viver mais do que uma religião. Existe, meu irmão, existe mais. Existe mais do que vir na igreja no domingo à noite. Existe mais do que você frequentar, sentar, ler a Bíblia uma vez por mês e acabou. Existe mais do que isso. Existe mais. Você não precisa ficar conformado
pode mudar essa cidade. E de repente, ali os discípulos estavam perdidos. Jesus não desiste de nós. Ele lança a rede, manda a gente lançar a rede. E aí, quando nós lançamos a rede, quando nós ouvimos uma pequena voz que fala dentro de nós, sabe a voz do Espírito que está sempre falando com a gente? Sabe a voz do Espírito que, mesmo quando você está longe, ela está sempre falando: filho, voltai a esse caminho. Filho, volta, filho, volta. Filho, volta, filho, volta. Volte a ler mais a Bíblia, volte a buscar mais. Volta, 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 volta. Como Deus tem falado isso comigo nesses últimos dias. Sabe, mais fome, mais presença, mais dele, mais dele, mais dele, mais dele e menos de mim. E ali, depois de tudo isso, os discípulos lançaram, ouviram aquela pequena voz e não desprezaram aquela pequena voz. Vira para o teu irmão e fala: não desprezes essa pequena voz dentro de você, chamada Espírito Santo, que está mandando você fazer algumas coisas que podem ser loucas aos olhos do mundo. Pode ser um sacrifício, um Isaac que você tem que entregar. Mas eu vou te falar: obedeça mesmo sem entender. Obedeça mesmo sem entender. Vou falar igual pernambucano: obedeça mesmo sem entender. Eu estou falando assim. Obedeça mesmo sem entender. Sabe por quê? Quando você obedece e não questiona, você faz igual os discípulos fizeram. Eles não entenderam nada, não sabiam nem quem era, não sabiam que era Jesus, não, meu irmão. Se eles soubessem que era Jesus, eles tinham lançado na hora. Eles não sabiam, né? Eles simplesmente acreditaram numa pequena voz. E às vezes nós ficamos sempre querendo ter a comprovação de alguma coisa. Vira para o teu irmão e fala: você não precisa saber de tudo. Deus nunca vai te mostrar tudo. Ele vai te mostrar só uma pequena vozinha dentro de você, algo pequenininho que você tem que ouvir. E essa pequena voz dá uma prova para você. Se você obedecer essa pequena voz, ele te fala outra parte, ele vai te mostrar na outra, depois te mostra na outra, depois te mostra na outra, e aqui a Bíblia fala, irmãos, palavras porque parar. Glória a Deus. E aí a Bíblia fala que eles lançaram e já não podiam carregar a rede por causa da quantidade de peixes. Mas não é isso que me chama a atenção, não. Olha aqui no texto, no versículo 7, que diz assim: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É o versículo chave. Quem reconheceu Jesus primeiro? Hã? Não foi Pedro? Mas Pedro era mais velho, era o líder, era o chefe de todos. Mas por que foi João? Eu vou te explicar por quê. A ordem no reino de Deus, ela funciona diferente. É o mais faminto que recebe a revelação primeiro. É o mais faminto. Por isso nós pastores, nós líderes, eu tenho a obrigação de ser o mais faminto, o mais desesperado, o mais apaixonado. Porque a ordem de Deus é essa. Ele vai dando a revelação, não por hierarquia gospel. Ele dá a revelação, sabe quem? Por fome. E João era aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus. Ele recostava, ele ouvia as batidas, ele já entendia um pouco das batidas de Jesus no coração dele, e ele reconheceu. E quando ele começou a ver, algo clicou dentro dele. A intimidade com Deus é por isso, meu irmão, que nós temos que ficar mergulhados na adoração. É por isso que você tem que gastar tempo adorando ao Senhor. É por isso que eu não me canso. Às vezes a gente fica 4 horas adorando a Deus, 5 horas, às vezes não tem palavra, às vezes tem palavra, às vezes não sabe. Mas uma coisa principal que eu quero te falar é o seguinte: temos que ficar imergidos na presença de Deus. Porque aí Ele fala
o Senhor. Mas outra coisa linda nesse texto, lindo, foi João que reconheceu primeiro. Foi o mais faminto, aquele que tinha mais intimidade. Pedro, olha o texto aí. Pedro estava nu. Ele estava descalçado, posso dizer assim. Ele havia perdido alguma coisa. Quem está nu perdeu alguma coisa. Na verdade, ele perdeu a autoridade, ele perdeu alguma coisa ao longo do caminho. Apesar de ser líder, apesar de ser chefe, apesar de ele perdeu. Mas a coisa mais linda nesse texto é que mesmo ele sendo líder, mesmo ele haver perdido alguma coisa, quando ele ouviu essa palavra, a Bíblia fala que imediatamente ele não rejeitou, ele não ficou orgulhoso dizendo: não, João, você não sabe de nada. João, se fosse o Senhor, ele falaria comigo primeiro. João, se fosse o Senhor, era eu que tinha que ter tido a revelação. Sabe o que Pedro fez? A Bíblia fala que ele colocou a capa da autoridade, a humildade de um homem, de um líder, capaz de reconhecer que uma pessoa é mais faminta que ele, capaz de reconhecer que a unção estava ali em Pedro, em João, desculpa, sabendo que ele era faminto e que dele veio uma revelação sobrenatural. E isso fez ele colocar a capa de novo. Foi a humildade de Pedro que fez com que ele fosse restaurado. Foi a humildade dele reconhecer que mesmo João sendo um jovem e ele sendo mais velho, ele tinha uma revelação que ele não havia tido. E imediatamente ele colocou a capa e ele mergulhou no mar da misericórdia. A Bíblia fala que ele colocou a capa e mergulhou e foi nadando em direção à praia. É um homem restaurado, é um líder restaurado, é um ministério restaurado, sabendo que ele não tem todas as respostas, sabendo que nós não temos como líderes a obrigação de conhecer tudo, saber tudo e fazer tudo. Sabe, queridos, o principal desse texto é entender que temos que ter um coração ensinável, tratável, humilde. E ali Pedro vai desesperado para a praia. Quando ele chega na praia, ele encontra 3 elementos. Ele encontra pão, peixe e fogo. Olha o texto. Não vou me ater muito a isso, mas preste atenção no texto. Quando ele chega na praia, ele encontra 3 elementos: pão, peixe e fogo. Fogo, ele é restaurado, a humildade dele, o coração quebrantado, que viu um outro uma revelação que ele não tinha. Ele não se orgulhou, mas ele se submeteu. Fez com que o fogo fosse restaurado no nosso povo. Primeiro elemento, o fogo. Quando temos a humildade de ser humilde o suficiente para reconhecer que o outro tem uma revelação que eu não tenho, que eu preciso daquela revelação, o fogo vem de volta na sua vida. Segundo elemento, pão. O relacionamento é restaurado. O relacionamento entre eles, o relacionamento com Deus é restaurado. E o terceiro elemento, peixe, a multiplicação. Todo mundo quer ver as igrejas grandes, todo mundo quer ver os ginásios grandes, mas o verdadeiro crescimento que Deus dá é um crescimento que vem da humildade, da restauração. Esses 3 elementos abençoaram a vida de Pedro. Aí ele ouviu uma voz, o Senhor falando com ele: Pedro, tu me amas? Olha o texto: Pedro, tu me amas? Aí Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, no original diz assim: Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Aí ele fez novamente a pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele respondeu: Senhor, no original, tu sabes que eu gosto de você. Apacenta as minhas ovelhas. A terceira vez no original diz que Jesus fez uma pergunta diferente. Jesus fez uma pergunta assim: Pedro, você gosta de mim? Senhor, tu sabes que eu gosto. Sabe o que Jesus fez? Jesus entendeu os limites de Pedro.
Jesus entendeu que Pedro tinha limites na sua dúvida. Jesus entendeu que às vezes nós caímos e fraquejamos, temos dificuldades, não sabemos lidar com pecados, problemas, e aí nós não sabemos lidar com tudo isso. O que Jesus faz? Jesus vem no teu limite e diz assim: deixa o meu amor te envolver, deixa a minha graça te envolver, apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento, queridos, toda dúvida do coração de Pedro foi embora. O amor de Deus. Naquele momento, Pedro